Você acredita que existe espaço para a justiça social que não comprometa o crescimento do país e o sistema tributário de hoje consegue ajustar isso? Eu sou o João Bezerra Leite e a gente está aqui no programa Ponto e Contraponto. E nós vamos discutir hoje esse tema, a desigualdade econômica. É importante a gente taxar os ricos para desonerar os pobres. E hoje, para esse debate, eu tenho aqui comigo o advogado Dr. Plínio José Marrafon. Ele é advogado e contador, especialista em direito tributário, fundador da Marrafon Advogados e atua nas áreas de planejamento sucessório, tributação empresarial e reorganizações societárias. Dr. Plínio, super obrigado aí pela participação aqui. Convite. E temos também aqui o professor Marcos Zitei, empresário contábil há 33 anos, com escritório em São Paulo e Minas Gerais, é membro da Comissão de Desenvolvimento Científico e Acadêmico do CRC São Paulo, associado da Associação Ibero-Americana de Controle de Gestão, professor e coordenador do mestrado profissional em Governança Corporativa na FMU, professor e coordenador do mestrado em Direito da Sociedade de Informação na FMU e coordenador de Relações Internacionais na FMU. Muito obrigado aí, professor Marcos. Obrigado. Acho que vai ser um papo aqui bem interessante, produtivo e divertido também. Você sabe, isso aqui, a EUTV está disponível em mais de 17 milhões de domicílios em todo o país. E esse programa Ponto e Contraponto é produzido em parceria com a FMU, FIAM, FAAM. E é por isso que a gente vai ver aqui um videozinho produzido pela EUTV e os alunos de jornalismo da FMU, FIAM, FAAM, para que a gente possa começar o nosso papo. Bora lá? Desigualdade econômica. Como construir um país mais justo sem comprometer o crescimento? No Ponto e Contraponto, um debate sobre uma das discussões mais sensíveis da atualidade. Taxar os mais ricos e reduzir a carga sobre os mais pobres é a solução para combater as desigualdades? De um lado, a defesa de uma maior justiça fiscal, do aumento do consumo e do fortalecimento da economia. Do outro, os alertas sobre fuga de capital, redução de investimentos e os desafios de fiscalizar grandes fortunas. Afinal, o problema está na arrecadação ou na forma como o dinheiro público é gasto? Com convidados de perspectivas distintas, o programa não propõe uma discussão profunda sobre economia, responsabilidade social e os impactos dessas decisões no cotidiano da população. Ponto e Contraponto, na EUTV. Plínio, Marcos, obrigado aqui por estarem aqui para esse papo. Acho que eu queria começar discutindo um pouco dessa questão do diagnóstico, né? O Brasil é desigual por quê? A gente fala hoje aqui, o Brasil tributa. Eu estava aqui nos bastidores conversando com o Plínio, né, a gente falando que o Brasil tributa pesadamente o consumo, né? O pobre que compra arroz e o rico que compra iate, os dois pagam o mesmo imposto proporcionalmente. Isso aqui é, por definição, um sistema tributário justo? Professor Marcos. É bem complexo quando a gente fala de tributação e fala de justiça, né? Se a gente for recordar lá no tempo que surgiu os tributos, os impostos, né? Algo imposto para nós, impositivo, para que a gente possa contribuir com a nossa parcela da sociedade, sempre depende de para quem que a gente está olhando para isso, para entender o que é justo ou não, né? E o Brasil fez uma escolha de um modelo de arrecadação, de tributação, onde o consumo acaba sendo mais tributado e isso acaba impactando a todo mundo. E aí, por outro lado, quando a gente vai tributar a renda no Brasil é bem menos tributada e com isso também favorece muita gente, né? Então hoje, para o pobre que ganha até R$5.000, não tem tributação de renda, né? Já o consumo, todo mundo vai pagar semelhante, né? Independente do que ganha. Então esse balanceamento entre a tributação de consumo, tributação de renda ou de propriedade, cada país tem um mecanismo diferente, que funciona ou não em cada país. E é até difícil de se falar em justiça tributária nesse aspecto, mas sim são modelos, são escolhas que o país faz e que o Brasil tomou essa escolha e desde aí da Constituição de 88 a gente vem com esse modelo mais tributando o consumo do que a renda, né? Então, a gente está nesse perfil. Eu queria aqui, doutor Plínio, eu queria pedir para você dar uma olhada, falar um pouquinho desse ponto aqui que o professor Marcos falou, mas eu queria colocar mais uma pitadinha, né? A gente era um dos únicos países que não tributava significativamente os dividendos de maneira mais forte, né? Quem vive do salário paga
o imposto até o 27,5% aí. E quem vive de lucros e dividendos praticamente era zero. Essa nova demanda, essa é uma assimetria do século XXI, essa demanda, essa nova decisão, tributação que o país decidiu tomar, ela é correta? Eu acho que é correta. Eu acho que era preciso começar, e nós começamos. Não concordaria se nós já fôssemos diretamente para faixas tributárias como os Estados Unidos e alguns países europeus, 40% sobre dividendos. Mas começamos com 10%, não é só dividendos, né? É que ficou essa imagem que é só dividendos, mas aqueles contribuintes que ganham mais de 600 mil por ano de juros, de dividendos e outros rendimentos, terão que pagar 10%, porém abaterão o que foi descontado na fonte. Então, a impressão que fica é que só o dividendo vai pagar os 10%, mas não. Dependendo da base tributária desse contribuinte, outros rendimentos também vão pagar esses 10%. Eu acho que eu, por exemplo, fui um dos que vou ser tributado, porque eu tenho uma sociedade de advogados, então eu recebo dividendos, eu não me queixo disso, não. Acho que é justo. Mas quando implantaram a tributação de dividendos no Brasil, colocando a isenção disso lá nos anos 90, tirou a tributação de dividendos e passou a tributação para as empresas. Então, aumentou a tributação das empresas na época na mesma proporção. E agora, na hora que a gente traz de volta a tributação por dividendos, a gente não reduziu a tributação das empresas. Então, assim, não existia uma menor arrecadação em função de ter isenção de dividendos. Então, o sargento está sendo duplamente tributado, é isso? Duplamente agora, porque essa tributação já existia, existia a tributação de dividendos até um certo momento, tirou essa tributação e aumentou a tributação das empresas, e aí teve uma equalização no total da alíquota das empresas, ficou mais equalizado, igual aos padrões mundiais. E agora, na hora que a gente volta a tributação dos dividendos, a gente não retirou lá das empresas. Então, aumentou 10 lá e diminuiu 10, e agora não fez o processo inverso. Então, ou seja, eu vim aqui para defender a questão tributária, já estou sendo contra a questão tributária. Então, a gente tem esse processo de que a gente está tendo essa arrecadação a mais nesse momento. Isso não é um tapa-buraco, simplesmente? Você acha que está sendo feito de maneira estratégica? A gente precisa compensar um lado com o outro, né? Então, sim, é verdade. Para eu poder dar os 5 mil para as pessoas, é verdade. Eu preciso arrecadar mais. O Ministério da Fazenda já disse que a arrecadação desse imposto até abril, maio, está insatisfatória, abaixo do previsto, e esse buraco a que o professor está se referindo, Marcos, não está sendo tapado. Por quê? Porque o contribuinte se retraiu e segurou os dividendos para um outro momento. Não significa que ao longo do ano esses dividendos não vão ser pagos, mas nesse primeiro semestre não vão, e o governo vai ter que tapar esse buraco de outro jeito. E essa questão de taxação de grandes fortunas? Ou seja, quando a gente fala para também fazer o ajuste social e para desonerar o pobre. Esse aqui nos países onde isso foi feito de forma agressiva, a gente sabe, a gente viu aqui no videozinho, até a questão de fuga do capital. Nesse caso, você não acha que o Brasil vai ser diferente? Ou seja, a gente vai ter queda de investimento, isso afeta de alguma maneira? Ou vocês acham que não? Tem algumas coisas que eu sou bem descrente de se vai existir. Eu acho que deveria, né? Eu acho que está previsto, foi pensado lá na Constituição, mas nunca foi regulamentado isso, e eu tenho grandes dúvidas se isso um dia vai ser regulamentado, né? Mas seria um dos mecanismos para poder fazer todo esse processo. Mas a pessoa que tem grande fortuna, ele já está com a principal parte do seu patrimônio em paraísos onde não vai ter a tributação para isso. O Brasil tendo ou não tendo essa tributação para grandes fortunas. Então, pode ajustar um pouco mais aí o planejamento tributário dos super ricos, né, de quem tem grandes fortunas, mas, na verdade, isso mais assusta aquela pessoa que acha que vai comprometer a poupança dela, e ela acha que para ela pode ser uma grande fortuna, claro, que ela economizou a vida inteira, mas para quem realmente tem esse recurso, tem condições de fazer um bom planejamento tributário, e esse dinheiro já está guardado em paraísos há muito tempo.
É assim, a gente tem, logicamente, o nosso problema tributário, nossa desigualdade não vem de agora, vem de anos, vem desde a questão de escravidão, coronelismo, acesso desigual. Ou seja, é uma história, na verdade, não é uma questão de ontem para hoje, né? E, de repente, uma reforma tributária, por isso, um ajuste tributário, ele consegue resolver uma desigualdade estrutural ou vai ser só analgésico para o próximo governo, os próximos 2, 3 governos? E aí, eu lembro que você tinha comentado aqui, criticado muito a questão que esta reforma acabou focando muito, não resolveu nada, porque a gente continua cobrando do consumo, assim como você também falou, né, Marcos? Como é que você vê isso? João, é interessante isso. Falar em reforma tributária, falar em redistribuição e aumentar justamente o imposto indireto, né, aquele que sobre o produto de 18, que é o ICMS hoje, para 28, para abranger PIS, COFINS e os outros tributos, ISS, é irônico, porque é uma reforma tributária, é lógico. Eu acho saudável ter um imposto só, A fantástico. simplificação parece Nossa, positiva, fantástico, né? fantástico. Porém, não vai baratear nada, ao contrário. Nós vamos ter 10 pontos percentuais a mais, menos o PIS e COFINS, sobre os produtos. E isso eu acho que, dado que há um prazo para introdução, diminui o ICMS, o ISS acaba, vai aumentando o IBS e CBS, isso o comércio e a indústria vão se encaixando. Vai haver pressão sobre preços, vai haver queda de rentabilidade nas etapas da economia. Agora, o que me assusta, e que ainda o pessoal aparentemente não entendeu, não se chocou, é a área de serviços. A área de serviços nunca pagou imposto. Vamos combinar. Vamos dar um exemplo. As empresas de IA, todas as empresas de software, hoje são consideradas das maiores empresas da economia mundial. Vocês viram a abertura de capital da Space, X, né? Então, são empresas valiosíssimas. Aqui no Brasil, elas prestavam serviço, pagavam, no máximo, 5% de ISS. Ponto. E muitas vezes não pagavam porque muitas vezes tinha os paraísos fiscais onde elas estavam têm a sede, em municípios, né, que devolviam uma parte. Não, aqui no Brasil mesmo. Por exemplo, Barueri cobrava 2%. Não, também, verdade. 2%. Vão pagar 28%. Ah, mas tem direito a crédito. Crédito do quê? A folha de pagamento não acredita. Só se for material de escritório, né? Papel A4, né? Grampo do grampeador, só se for isso, porque não tem crédito. Vai ser 28% na veia. E eu não sei se esse tributo é facilmente repassável. De uma hora para outra, você avisa o teu cliente, olha, vai custar 100 mais 28. Opa, peraí. Como? Como assim? Né? Todo esse pessoal de serviços, médicos, hospitais não imunes, né? Hospitais como a DOR, a Rede DOR, hospitais com fins lucrativos, capital aberto, esse pessoal todo na área de serviços vai pagar 28%. Há previsões, talvez um setor aqui, outro ali, vá ter algum benefício. Aluguéis, imóveis, loteamentos vão pagar 60% de 28%. Houve uma redução de 40%. Só, mas vão pagar. Você acha que essa mudança ela vai proteger mais o capital e vai onerar mais o trabalho? É que o nosso grande problema é que a reforma tributária foi fatiada em tipos diferentes, separou consumo, separou propriedade, separou renda, e aí isso acaba criando distorções que, se fosse uma reforma de tudo isso junto, poderia ter resolvido parte desse problema, né? Então, a gente tenta resolver com a reforma só na parte do consumo questões antigas que eram muito questionadas e a Constituição já previa de ser diferente, né? Então, toda a questão de créditos que a gente pode ter acumulado ao longo desse tempo, que aí, para algumas atividades, como mencionado, aí de serviços e tal, tem algumas que isso já sofreram bastante quando teve uma outra reforma no passado referente ao PIS e COFINS, então já tiveram algumas dificuldades com isso, mas hoje a proposta inicial é que isso seja um pouco mais claro,
né? Mas se a gente voltasse lá para os anos 80, que todos os impostos eram pagos com base no lucro, né? Então PIS, COFINS, era tudo com base no lucro, né? E esse seria o sonho de agora. Né? Então, já que eu vou fazer isso, eu faço essa reforma geral, incluindo patrimônio, incluindo renda, eu consigo ter uma justiça melhor nessa questão tributária para esses aspectos. Mas quando eu separo essas coisas, eu quero resolver um único problema e eu crio outros, né? Esse é um bom ponto. Eu quero voltar depois aqui, que eu quero falar sobre essa questão também de desonerar os pobres, né? Mas com que dinheiro? Mas antes eu queria aqui, doutor Plínio, perguntar o seguinte, voltando um pouco dessa questão da taxação dos ricos, né? Isso é justiça ou é uma armadilha? Mas você vai responder, depois do intervalo, a gente vai e volta. Fala, gente, você sabe, sempre que eu viajo eu gosto de ficar conectado com as notícias do Brasil, com as notícias do mundo, conectado com a família. E eu uso o chip da Surf USA Mobile. Esse é um chip que pode estar disponível para mais de 170 países, muito fácil de instalar e muito simples de utilizar. Então, vai viajar? Fique conectado, www.surfusamobile.com. Valeu! Bom, esse aqui é o ponto e contraponto, né? Hoje a gente está falando sobre desigualdade econômica, né? E aqui eu estava perguntando aqui para o Plínio sobre essa questão da taxação dos ricos. É uma justiça ou é armadilha? É difícil responder, porque há ricos que pagam muito, até pelo que o professor Marcos comentou, porque a taxação das empresas é alta, e mais agora os 10% dos dividendos. Então, esses ricos são ricos, porque ganham muito, mas pagam muito imposto ainda. E há os ricos que pagam menos impostos. O professor Marcos fez uma abordagem interessante. Ele disse, os 10% de imposto do dividendo, esqueceu que a jurídica já é taxada. E esse foi o pressuposto de ter 0% de dividendo. Acontece que, sem contestar, porque está correto, a lei disse, quando a jurídica paga imposto integral 34, mais ou menos eu vou te devolver os 10. Não é bem assim, é uma fórmula, mas é quase isso. Quando foram fazer os primeiros estudos, eu participei até com alguns clientes, pouquíssimos pagam 34, que é 25 imposto de renda mais 9 contribuição social. Por quê? Porque muita gente tem incentivo fiscal. Crédito presumido, importação via esses portos como Espírito Santo, Santa Catarina, então tem devolução de imposto. Abre uma indústria em Goiás, Laboratório farmacêutico de Goiás é um dos maiores produtores de laboratórios farmacêuticos do Brasil. Por quê? Porque devolve imposto. Quando devolve esse imposto é isento de imposto de renda. Então, a alíquota efetiva não é mais 34. Então, esse acionista que vai sofrer os 10% não vai ter devolução, porque ele não consegue provar que a jurídica paga 34, que ela não paga, ela paga menos. Então, há ricos que pagam muitos impostos e há ricos que pagam menos impostos. Então, quando você fala de taxar o rico, você está taxando mais do que ele já é taxado, é isso que você está dizendo? Alguns sim, mas a maioria não. Eu queria ver um pouquinho... Porque o professor Marcos comentou que um dos problemas da migração para o IBS e CBS é o crédito acumulado. Há muitas empresas. Mas por que uma empresa tem crédito de impostos acumulados? Eu queria trazer para o Marcos a mesma coisa aqui em relação a isso aqui é uma armadilha ou é justiça, mas eu queria só incrementar com um ponto a mais. A gente está falando aqui, e o Plínio trouxe alguns pontos. A gente está falando de tributar heranças, tributar grandes fortunas, colocar dividendos em empresas e também tributar renda alta do trabalho. Essas 4 coisas aqui, elas são formas de taxação, são equivalentes ou são realidades completamente distintas e que
movimento essa tua resposta aqui? Acho que a gente tem coisas distintas nesse processo. Uma coisa é a taxação de grandes fortunas, que até hoje não foi regulamentado, que isso eu entendo que falta regulamentação e precisa ser cobrado. Você acha que tem que regulamentar? Tem que ser regulamentado, tem que ser cobrado de grandes fortunas, porque a grande fortuna é muito diferente do restante dos outros itens que o rico pode ter. Quando fala de dividendos, você está falando de produção. Produção, então, a grande fortuna nem sempre está... dinheiro acumulado aí, tá certo? Nem sempre está auxiliando o processo produtivo. Apenas a questão do acúmulo desse processo. Então, o cara vira de herança a vida inteira e aquela herança vai acumulando. E você é a favor dessa taxação dessa herança que está acumulada, dessa fortuna acumulada? Eu sou a favor, eu acho que isso precisa ser regulamentado, e aí eu acho que tem a questão da justiça social com relação a isso. A taxação dos grandes salários e dos dividendos e tudo mais, isso está muito mais atrelado a todo o planejamento que muitas vezes essa pessoa tem capacidade de fazer, tem capacidade de contratar alguém, né? Então, a pessoa que tem um alto salário, mas que é um funcionário CLT como qualquer outro, ele vai pagar tributo tanto quanto qualquer outro funcionário. Mas aquele que lhe permite fazer toda uma manobra tributária dentro desse processo, para ele, em vez de ser funcionário, ele continua sendo funcionário para todas as obrigações, mas enquanto vai receber os seus proventos, ele vai ser encarado como um prestador de serviço para poder reduzir a sua tributação, né? Então, assim, acho que o grande problema que tem, eu entendo que o grande problema que tem dentro disso está muito mais atrelado a mecanismos que eu uso para poder reduzir a minha carga tributária, e até ouso dizer uma parte como uma sonegação ou como algo para burlar todo o processo, né? E aí isso faz com que esse rico tenha condições de pagar muito menos, e aí eu acho que aí a gente vai para o lado da injustiça nesse processo, em contraponto com o pequeno que muitas vezes não pode fazer nada, né? E aí, infelizmente no Brasil, eu vejo até em alguns clientes que aparecem, o cara não quer contratar o cara como funcionário, contratar como MEI. Né? Que, ou seja, é o mesmo problema que você tem lá. Você contrata o diretor da empresa como PJ, para ele pagar menos impostos, e eu poder aproveitar talvez alguns créditos e tudo mais. E aí, muitas vezes, eu contrato o cara lá no chão de fábrica para ser um MEI, em obra, construção civil, tem muito disso, porque o cara vai pagar muito menos imposto, só que o cara está totalmente desprotegido de todas as garantias sociais de um emprego formal. Então, muitas vezes, a gente usa os mecanismos tributários que a gente tem, não para fazer um planejamento, fazer uma gestão coerente, correta, com toda a equidade desse processo, mas sim para poder sonegar nas duas pontas e alguém ganhar muito com isso. Aí é onde tem injustiça desse processo. Não é incoerente isso? Esse discurso? Se ele não falasse, eu ia falar agora. Por quê? A pejotização é a incoerência. Como é que se discute redistribuição de renda quando o sujeito deixa de estar protegido pela Previdência, tanto a Previdência no auxílio-doença... Você é um empreendedor de subsistência, quase. E na aposentadoria, porque a PJ, no máximo, ele faz um prolabore lá de um salário mínimo e aposenta com um salário mínimo. E o cara só lembra de fazer quando ele está para se aposentar, né? Se ele fizer. Bom, é porque tem que ter prolabore. Então, lá, R$ 1.500. Tal. Gente, esse é um contrassenso. Soube outro dia, 17 mil reclamações trabalhistas paradas nos tribunais, esperando o Supremo definir o que é pejotização, se vale para tudo. No Brasil, um país que depende muito da carteira assinada, que é a proteção da pessoa. Nós estamos discutindo pejotização. Por quê? Porque todo mundo concordou em ser PJ. Abriu mão para garantir o trabalho, não é isso? O super rico que tem lá sua fortuna parada, e aí tem a tributação da fortuna, é uma coisa. Agora, o cara que tem um alto salário, aí ele faz o planejamento para poder cair para esse outro lado, ou seja, economiza de um lado e gasta do outro. Aí por isso que eu preciso, muitas vezes, concentrar a tributação do país em consumo, porque o consumo não tem o que fazer, né? O todo mundo vai comprar, mesmo que o supermercado, a lojinha, o cara lá que vai vender para o consumidor final sonegue, o resto da cadeia alguém pagou tributo. A Previdência, para pagar os benefícios, precisa dessa alíquota de 10% sobre a pejotização. Senão ela não fere, tanto é que já está deficitária a Previdência. Por quê? Porque esse pessoal parou de pagar. Não é mais folha de pagamento, é pejotização. Aí voltando a essa questão da taxação dos ricos, você é a favor dessa taxação?
seja, ou ela vai ser... E a questão de vai ter fuga de capital não é uma desculpa para não fazer nada também? Ouvi o professor Marcos, acompanho totalmente. Eu fiz uma vez um estudo regressivo. Se eu não me engano, a primeira lei, projeto, foi na época do FHC. Já tinha até uma ação judicial engatilhada, porque o projeto usava uma base do ano anterior, e isso é inconstitucional, você tributar uma fortuna hoje com uma base do ano anterior. Mas sempre o que me chamou a atenção, gente, é o que é grande fortuna no Brasil. Houve vários depois projetos novos que substituíram aquele, e cada vez a base subia, depois baixava um pouco, depois subia. O que é grande fortuna na realidade econômica do Brasil? O que é um rico que tem grande fortuna? Não pode ser comparado com o americano, nem com o dono da Louis Vuitton, aquele francês riquíssimo. Não pode. E nem com o executivo que tem um alto salário. Nem com executivo. A dificuldade de definir e tributar, em primeiro lugar, é definir os números. O que vai ser grande fortuna, que alíquota vai ter. Uma vez que tem um consenso sobre isso, eu acho até que a lei tem chance de passar. Mas está parando sempre disso, porque não há um consenso do que é grande fortuna na realidade do empresariado e do rico brasileiro. Mas esse debate acaba levando a uma desculpa para não fazer nada? Porque, na verdade, foi o que a gente falou. A gente uma coisa é tributar a herança, outra coisa é tributar a fortuna, que é o dinheiro que está ali parado com uma pessoa. Mas para, porque não há consenso. Alta tributação da renda e do consumo. Quem elabora a lei, muitas vezes, é quem tem a grande fortuna. É claro. Nós temos 130, 140 deputados da bancada rural. Esses caras são grandes fortunas. São os que têm que aprovar essa lei. Sem 130 votos, você não consegue aprovar uma lei dessa. Então, esse é um problema do Brasil. É uma lei complementar, né? Então, de novo, a gente está indo para um caminho de... Você falou das big techs, né? A gente está indo para parece que a gente está indo para um caminho do tecnofeudalismo. É isso, um momento onde a gente tem meia dúzia tomando conta, nesse caso é o agrofeudalismo, né? Como você está comentando. Ou seja, meia dúzia tomando conta das decisões de um país. Então você não vai conseguir trabalhar a desigualdade nunca. É aquilo. Nós tínhamos um grande problema de aprovar uma reforma tributária no Brasil pela quantidade de estados e municípios que nós temos e como isso era prerrogativa dos estados e dos municípios. Então, como você conseguia entrar em acordo com 27 estados, 5 mil e poucos municípios, para poder ter uma coisa única, para que tudo funcionasse. Se a gente for lembrar, quando começaram todo esse processo, aí foram criar o padrão de nota fiscal eletrônica. Todos os municípios estavam aceitando isso, aí a cidade de São Paulo, que é apenas a maior de todas, disse, não, eu não quero, eu quero o meu modelo. Atrasou todo o projeto em décadas. Agora, quando obrigaram a todos os municípios a adotar a nota eletrônica do mesmo padrão, São Paulo novamente falou que não ia fazer. Até que chegou no momento agora que eles perceberam que não tem como ficar fora disso, que é mais caro para eles e prejudica toda a arrecadação do próprio município. Ou seja, muitas vezes a gente tem o grande, e esse grande pode ser a pessoa que tem grande fortuna, pode ser o grande estado ou a grande cidade, que acaba jogando contra todo esse processo e prejudica tudo mais. Então, assim, São Paulo faz algo que ele acha que beneficia ele, mas vai prejudicar a cidadezinha pequena lá no interior de Roraima. Você acha isso também? Totalmente de acordo. Mas eu queria colocar um ingrediente novo, que talvez você já tenha até na tua pauta, eu peço desculpas se eu estou antecipando. O nosso sistema financeiro é perverso. Em vários... A gente evita de discutir isso, mas ele pode ajudar muito a redistribuição da renda. E não ajuda. Primeiro, porque nós temos uma concentração absurda de bancos grandes. O CAD e o Banco Central deixaram acontecer fusões que não deviam ter acontecido para manter a concorrência, na minha opinião. Então, há 3, 4, 5 bancos poderosíssimos. Depois, temos 2 bancos sociais importantes, a Caixa e o Banco do Brasil, é verdade. Mas esses outros bancos também deveriam ter uma capacidade de ajudar o social. É simples, eu te digo rápido.
Há poucos dias atrás, eu não vou nominar, mas eu vi um desses 3, 4 grandes dizerem: nós não temos mais captação para financiar imóveis. Ou outra área que precisa ser subsidiada. Ora, querido, mas você só pode emprestar subsidiado, entre aspas, quando você tem captação? Você não pode tirar do teu compulsório, pedir para o Banco Central, libera o compulsório que eu vou financiar a casa própria, minha casa, minha vida? Você não pode? Não, só se tiver poupança ou compra de títulos, fundo FII, né? Fundo de imóvel, ou CRI, crédito imobiliário. Se não tiver isso, eu não tenho dinheiro para financiar. João, pelo amor de Deus, eles têm muito dinheiro, sim. Olha a rentabilidade trimestral. Nenhum banco europeu ou americano dá o lucro que o banco brasileiro dá. Eles pagam imposto também, percentualmente, né, sim, muito. Muito isso faz o imposto aumentar também. Eu vou pegar um ponto aqui para você. Mas percentualmente sobre o ativo, sobre o patrimônio líquido, ninguém ganha o que um banco brasileiro ganha. Você colocando o banco como um dos ricos aqui, né? E o rico, geralmente, no Brasil, que tem lamentado, tem pagado muito imposto, ele tem passaporte, ele tem auditor tributário e ele tem conta no exterior. No final, será que quem vai pagar essa conta não vai ser realmente a classe média, que não tem nada disso? Então, eu volto de novo, como é que a gente vai desonerar o pobre e com que dinheiro? Mas a gente vai falar isso depois do intervalo, a gente vai e volta. Estamos de volta aqui no Ponto e Contraponto. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Plínio, o professor Marcos, e a gente está conversando aqui sobre desigualdade econômica, né? Sobre a questão do sistema tributário brasileiro, sobre a justiça social daquilo que a gente está. E aqui eu estava perguntando aqui para o Marcos e para o Plínio sobre essa questão, o rico hoje ele tem passaporte, ele tem conta no exterior, ele tem um auditor tributário, ele tem um consultor tributário. A classe média não tem nada disso. E alguém vai ter que pagar essa conta, quando a gente fala de desonerar o mais pobre, de você conseguir pagar. De onde sairia esse dinheiro? Ou seja, a cesta básica no Brasil tem uma incidência de impostos aí que encarece os alimentos para a população que mais precisa. E quem que se beneficia desse modelo que está existente aí? E o Plínio acabou de fazer uma crítica com relação que o sistema financeiro tem muito dinheiro e que esse dinheiro talvez não esteja voltando para contribuir. Marcos, o que você acha disso? Isso que a gente tem que lembrar qual que é a base de todos os tributos, né? Que é arrecadar de todo mundo que vive naquela localidade para poder conseguir prestar serviço para toda essa comunidade, né? Para que o Estado possa funcionar, né? Então, os bancos, claro, têm uma alta lucratividade, eles têm alíquotas maiores de tributos, então eles pagam mais tributos que os outros, mas mesmo assim, e muitas vezes eles têm o aumento do tributo deles, eles reclamam um pouco, mas quase não reclamam muito, porque eles sabem que estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí a gente une todo o sistema de altas taxas de juros no Brasil, que faz com que os bancos ganhem mais aplicando esse dinheiro, e faz com que o governo necessite cada vez mais de arrecadação para poder pagar os juros. Então, ou seja, o aumento de juros faz com que também a gente force a questão da não redução tributária para poder ter dinheiro para poder pagar o outro lado também. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Isso acaba se tornando bem perverso dentro desse processo. E a questão eu acho que coloca até uma carência que nós temos enquanto sociedade brasileira, é que a gente não trabalha com as crianças, com os adolescentes, nas escolas, educação financeira, educação tributária, até os elementos básicos de contabilidade. Porque as pessoas não entendem o funcionamento dessas coisas e a necessidade desses controles e depois não conseguem ajustar lá na frente. Porque aí se uma pessoa que tem uma pequena formação quanto a isso, na hora que ela vai pagar seus tributos, que ela vai aceitar comprar alguma coisa sem nota, que vai aceitar que alguém sonegue, ele possa entender que tudo isso impacta e ele está pagando mais imposto nesse processo. E quando você pega a questão de distribuição, ou seja, a gente tem o Bolsa Família que realmente reduziu pobreza extrema, mas não sei se resolveu o problema de desigualdade. E esse é o tipo de programa que essa transferência de renda resolve pobreza, que aí vai no mesmo caso da taxação dos ricos, né?
Como é que você acha que isso poderia ser resolvido? Existe diferença entre a transferência de renda e um programa como o Bolsa Família, que é feito Eu acho que o forçadamente ideal pelo governo? seria que isso fosse transitório. Não impondo um prazo para a pessoa sair, é lógico, porque seria, acho até desumano, porque cada um tem o seu tempo de conseguir se encaixar na economia, mas ele devia ser transitório. Então, o governo controlando quantos milhões estão no Bolsa Família, deveria haver uma redução gradativa e não um aumento gradativo do Bolsa Família, até um ponto que poucas pessoas dependessem desse modelo e tivessem conseguido entrar na economia formal. Mas o Bolsa Família é transitório. A pessoa não está lá para sempre no Bolsa Família. Então, a pessoa precisa primeiro receber um auxílio para poder deixar de passar fome. Esse é um ponto muito importante. E se a gente for olhar cidades do interior do Brasil, de populações mais pobres, a economia dessas cidades mudou completamente com o Bolsa Família. Porque cidades onde as pessoas não tinham dinheiro para nada, passaram a ter dinheiro para poder comprar pelo menos comida, isso movimentou o comércio, aumentou a circulação de bens nessas cidades e aumentou até a arrecadação tributária nessas cidades. Então, o Bolsa Família traz, na hora que a gente vai analisar o programa como todo, ele traz toda uma série de benefícios para a sociedade, com aumento de participação, aumento de PIB, aumento de arrecadação, aumento de consumo, e a pessoa não tá ali obrigatoriamente, ela vai ficar para sempre. Uhum. Ou seja, a regra prevê já a transitoriedade, que ela vai entrar na hora que ela aumenta de condições, aumenta consegue um emprego e tudo mais, isso vai fazer com que ela saia do programa. Então já existe uma previsão de transitoriedade dentro disso. O que às vezes eu entendo que falta é o controle correto dessas coisas, é o acompanhamento correto dessas coisas. Eu acho que a renda básica universal que a gente vê, que hoje tem sido defendido até por essas big techs, quando fala de inteligência artificial, que é algo que tem sido defendido como uma política futura, que vai ser importante, né? Mas tem que ser tomado cuidado para não ser usado de maneira política, como o Plínio comentou aqui. A Noruega tem todo um processo de distribuição de renda em função dos royalties do petróleo. Exato. Né, que acaba se tornando até um problema, né? Que as pessoas não têm mais... Acabam muitos objetivos. Agora, né? Todos esses países mais desenvolvidos, eles tiveram grandes investimentos ou seja, a desoneração do pobre, na verdade, passaram por investimentos fortes em educação e saúde pública. Sim. Ou seja, vocês não acham que isso tem um problema estrutural nosso, que o debate tributário tinha que passar por isso também? E não, a gente foca muito em imposto de renda e acaba perdendo um pouco dessa visão no investimento estrutural. Essa transferência não está organizada, como é que isso poderia ajudar? Porque eu acho que é um ponto hoje importante, pelo que a gente vê nos países mais desenvolvidos. Houve um movimento um tempo atrás que eu defendo muito, mas houve uma resistência muito grande. As empresas adotarem os serviços públicos. Isso começou, algumas empresas queriam adotar escolas, então iriam suprir totalmente as escolas de necessidades como informática, porém, em troca, queriam participar da gestão da escola. Então houve uma reação muito forte, né, do serviço público, né, dos diretores de escola, não quero ninguém venha dar palpite aqui e tal, e com isso se perdeu uma fonte de apoio estatal pela iniciativa privada. Então, hoje, o que a iniciativa privada faz? Vamos lá. Conserva jardins, praças, aí você vê a placa lá, tal empresa conserva esse jardim. Gente, isso é muito pouco. Eu acho que a iniciativa privada tem que ajudar mais o Estado. E eu acho que aqui, a gente está indo aqui numa etapa final, complementando um pouco o que o Plínio falou, Marcos, eu queria pedir de vocês o seguinte, vocês acabaram de dizer que a gente tem um problema, essas reformas todas, esses pontos, essas mudanças, elas esbarram num ponto importante que vocês trouxeram, que quem tem o poder político é quem tem o poder econômico, e muitas vezes essas coisas não estão os interesses não são os mesmos, né? Estão contrapostos. Como é que a gente passa essa barreira? Difícil. Assim, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é uma nação jovem, né? Uma nação jovem, não quem tem poder político tem poder econômico. Mas Você acabou de comentar, democracia são 130, é isso, né? 140 As pessoas deputados. se elegem
Nós estamos legislando para minoria ou para a maioria da população? Agora a preparação da população, do grosso da população, para se entender sobre isso, né, gente? Até hoje eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa que a quantidade de pessoas que estão interessadas nas questões eleitorais, né? Então, hoje a gente tem 33% da população que está preocupada e quer e tem essa questão política eleitoral definida e... Quanto, Marcos? 33%. 33%. E que vão trabalhar nisso. Eu acho. Há 5 anos atrás era 19%. Não, o resto da população não está nem para a questão eleitoral. João e Marcos, pergunte para algumas pessoas que vocês conhecem se eles se lembram para quem eles votaram 4 anos atrás. Deputado estadual, deputado federal. Presidente, governador, ok. Não lembro. Vereador, ninguém lembra mais. Porque aí a pessoa não tem essa preocupação, ela não está preocupada se a pessoa vai ter ou não vai ter condições de fazer uma justiça tributária, social. Você vai votar representando o voto dele, coerente com o que ele votou. O deputado que eu voto, federal e estadual, ele me questiona todo ano para onde eu quero destinar as emendas que ele tem. Me passa as opções para eu poder fazer votação. Isso ele faz com todos os eleitores dele. Né? Então, assim, a participação política, muitas vezes, é aquilo que isso é ideal, né? O que ele está falando é o ideal. Não, sem né? dúvida. É como agora, deveria ser, né, Marcos? O Plínio, você fez algumas críticas com relação ao modelo atual. Se você tivesse o poder de implementar uma única medida tributária que você acha importante, qual seria? Qual seria essa? Difícil. Uma só. Sim, mas qual seria? Que tivesse assim, um remédio que tivesse um impacto. O que seria que teria que ser feito que não foi feito, na tua opinião? Eu vou ter que ir contra essa reforma tributária, não no modelo, mas nas alíquotas que eles estão pensando. Eles vão quebrar um bocado de empresas, vão forçar fusões de empresas, porque elas não vão se aguentar, então tem que se juntar para sobreviver, para cortar custos, para poder aguentar essa carga tributária. João, a arrecadação vai aumentar muito, muito. Eles dizem que não, o intuito é deixar como está, ou seja, o 28%, 27% substitui a somatória de todos os outros. Quer dizer, a oneração... Não é verdade. Oneração de quem produz. Vão entrar nesse mercado tributário um monte de gente que nunca entrou, que nunca pagou. Certo. Então não é verdade que vai trocar. Não vai trocar. Que a reforma estabelece que a alíquota do país permaneça a mesma. Né? Então a questão é essa, né? Que pode permanecer a mesma. Mas você pode ter um cara que vai pagar 2, 3 vezes o que pagava, e tem outro que vai pagar muito menos do que pagava. Então, essa questão de manter a mesma carga, e aquilo, se aumentar muito a arrecadação, pode ser até um tiro no pé do próprio fisco. Quer ver um exemplo? Marcos, contador, eu, advogado. Nós pagamos ISS, um salário mínimo por ano, um salário mínimo e meio por número de sócios. Nós vamos pagar IBS, CBS de 40% da alíquota cheia. 15% sobre a nota fiscal. De um salário mínimo por ano, nós vamos pagar 14% da nota fiscal. Você acha pouco? E Marcos, você só complementando, se fosse você, o que você acha que medidas tributárias você acha que deveriam ser tomadas, na tua opinião, para dar um caminho que seja mais justo, mais correto? Primeiro, eu acho que tem 2 pontos, né? O principal seria fazer uma reforma do sistema tributário por completo, né? Uma única reforma de todo o sistema tributário, né? Para que a gente pudesse ser mais justo com todos os contribuintes do país como um todo, né? Com todas as esferas. Então, se nós construímos a Constituição de 88 de uma forma única e decidiu todas as tributações de forma única, agora a reforma tinha que ser única também, né? Para poder ter uma maneira mais prática de tudo isso. Eu acho que a gente não tem uma solução mágica de ter um modelo ideal, uma forma ideal, né? Mas as coisas têm que ser pensadas no conjunto, né? Porque esse dinheiro vai servir para educação, para a saúde, para o SUS, para as escolas públicas, para todo esse emaranhado de coisas. Quando a gente pensa isso separado, a gente não dá essa possibilidade. E você acha... E outra, a transição entre um modelo e outro não pode ser tão longa.
né? Então, porque a gente precisa de um tempo de adaptação, de teste das coisas, mas testou e implanta. Né? Então a gente vai ficar 7 anos em transição. Até 2032, 33, 33, né? E você, o que você acha que com essa mudança, o que a gente está... o Brasil vai conseguir, com essas mudanças estruturais, reduzir essa desigualdade estrutural nos próximos 20 anos? Ou você acha que a gente vai estar sentado de novo aqui e vai estar fadado a repetir esse debate para sempre? O que vai mudar de verdade? Eu acho que então? não é só o tributo que vai fazer com que a gente tenha uma mudança social, todo esse aspecto, para mudar a sociedade como um todo. Eu acho que a gente carece também de uma movimentação política, uma movimentação social, toda uma transformação da sociedade nos outros aspectos, além do tributário, para que a gente possa ter isso. Então, o tributário está ali dando suporte, está ali apoiando e dando recursos para que a sociedade possa funcionar. Mas se a gente não tiver uma mudança de conscientização política da sociedade, então, ainda nem política partidária que eu estou então falando. Você está descrédito para os próximos 20 anos. Não sou descrédito, eu confio muito. Eu confio no país que eu vivo, eu acredito no Brasil. Mas desde que mas as pessoas precisam também acreditar e serem mais participativas. Você, Plínio, você acha que para os próximos 20 anos você está eu concordo em positivo parte, ou você está... O que me assusta, João e Marcos, é que ainda muita gente quer ir embora do país. Quase todos os meus amigos têm um filho, um neto no exterior. Aí, às vezes, quando eu pergunto, mas ele está há 6 meses, 1 ano, só estudando? Não, ele não quer voltar mais. Nunca mais. Então, vocês devem ter amigos que, no Natal, no Dia das Mães, tal, pegam o avião, ou os filhos vêm para cá, para passar. São pessoas que desistiram de ser brasileiros. Uma das questões que eu mais atuo no meu escritório é a saída definitiva do país, para o sujeito não ter problemas tributários depois que ele sai. Gente, não era para ser assim. O brasileiro deveria querer ficar aqui. Mas você é confiante ou você então está descrédito? Hoje eu não sou tão confiante é. como o Marcos é, não. Eu não sou. Eu sinto muito, mas eu sou bastante pessimista. Eu acho que nós estamos abdicando do prazer, da satisfação de ficar aqui, de ajudar essa economia a ir para frente. Ó, nós chegamos aqui no final do programa, aqui, então eu queria agradecer muito ao professor Marcos, ao doutor Plínio aqui, por estar conosco nesse papo aqui. Acho que esse é um papo aberto, ou seja, a questão aqui, eu acho que taxar ou não taxar o rico, desonerar ou não o pobre, acho que não é uma questão só de imposto, né? Acho que tem a ver com a questão de que pacto social a gente quer fazer para o futuro desse Brasil. Verdade. Né? Então, esse aqui foi o Ponto e Contraponto, gente. Obrigado a você que está conosco. Voltamos na próxima semana. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente.